Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou vendo ali, senhor presidente, nas galerias, trabalhadores que estão reiterando para nós as denúncias, as demissões que estão acontecendo envolvendo a Webjet e a Gol. Dizer que logo depois do meu pronunciamento poderei receber, se houver interesse, uma representação dos trabalhadores aqui ao lado do plenário, na medida em que presido a Comissão do Trabalho, e poderemos disponibilizar a comissão como um instrumento de modo a tentar ajudar na recuperação dos postos de trabalho. Então, sejam bem-vindos e aqui sempre à disposição. Mas, senhor presidente, eu venho a esta tribuna tratar de temas que podem aparentemente ser mais amenos. Nós estamos com 3 acontecimentos graves, importantes, em 3 partes do mundo diferentes. Na Inglaterra, o sepultamento da Margaret Thatcher. A nossa mídia aqui tenta apresentar a chamada Dama de Ferro como alguém que salvou a Inglaterra, não como alguém que contribuiu de forma expressiva para a prevalência do capitalismo mundial. Mas lá na Inglaterra, o povo tem feito duras críticas, chamando-a de bruxa, que tem que ser cremada. As denúncias são denúncias que vêm do povo. O povo rejeitando, inclusive, as homenagens, virando as costas quando da passagem do féretro. Mas aqui, a nossa mídia conservadora tenta dizer, inclusive, que Margaret Thatcher foi uma das responsáveis pela dissolução trágica da União Soviética. A bem da verdade, foi um período em que o trabalhador inglês sofreu muito. Foram muitas as perdas dos postos de trabalho. Seguramente, o que está acontecendo hoje na Europa, com o aprofundamento da crise do capitalismo, seguramente se deve, em parte, ao período Margaret Thatcher na Inglaterra, que tentam hoje apresentar como motivo de sucesso. Mas quem sabe é o trabalhador inglês, quem sabe é o povo inglês, que está lá aproveitando o falecimento para reiterar as denúncias, ou aproveitando também os holofotes para dar visibilidade a uma repulsa que por vezes não chega ao nosso conhecimento. Segundo episódio, lamentável sob todos os aspectos, é o que aconteceu em Boston há dias atrás, com a explosão de bombas ferindo pessoas do povo. É muito lamentável. Não podemos de forma alguma sentir ou observar com qualquer sentimento favorável. É deplorável. Embora sejamos forçados a reconhecer que o governo americano tem sido responsável por atentados em outras partes do mundo, às vezes até com o concurso da CIA. Imaginar, por exemplo, o que está acontecendo no Iraque. O povo iraquiano nunca mais teve sossego depois do assalto à mão armada
perpetrado pelo governo Bush dos Estados Unidos por causa do petróleo. Bombas também estão explodindo em outras partes do mundo, e temos que dizer, sob o patrocínio do interesse do governo americano. Mas de qualquer maneira, nós temos que lamentar que fatos dessa natureza ocorram em qualquer parte do mundo. E aí, senhor presidente, temos também a eleição na Venezuela, a eleição do sucessor de Hugo Chávez, que reitera, que defende as transformações levadas a efeito naquele país por Hugo Chávez, a eleição do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E aí, vou me ater a um pequeno aspecto, a apuração das eleições. A oposição, que para crescer em votos, também assumiu as realizações do período Chávez, assumiu, porque antes o dinheiro do petróleo não se destinava a nenhuma causa popular. Quem deu uma destinação diferente aos recursos da PDVSA foi Hugo Chávez com a sua República Bolivariana. Mas o candidato da oposição, obviamente, com o patrocínio da mídia, aliás, um patrocínio conhecido, fez questão de dizer ao povo venezuelano que os avanços, as conquistas da Era Chávez não só seriam preservadas, como seriam ampliadas. Mas vou tratar do processo eleitoral. A diferença de votos não foi uma diferença tão grande. Um teve 50,8%, o outro 49%. Aí a oposição exigindo uma recontagem dos votos. E aí vem a resposta: nós não podemos fazer a recontagem porque a votação aqui é eletrônica. Não podemos fazer porque a apuração que se dá, a eleição é informatizada. Mas aí, senhor presidente, a oposição vem dizendo: não, mas o eleitor recebe uma boleta que coloca numa urna, e aí é possível também ser feita uma apuração paralela para certificar o resultado. É claro que com a situação conflagrada como está na Venezuela, há o sentimento e o entendimento, agora também esposado pela própria oposição, que já prestigia o resultado, concorda com ele, mas sabe que se houver uma recontagem, a convulsão social, o conflito vai ser muito grande. E já concorda que não haja esta recontagem, acreditando, convalidando o resultado. Mas dizem assim: o povo venezuelano está dividido, mas o povo americano também está. As eleições nos Estados Unidos, o que ganha, o eleito, dificilmente ganha com uma diferença de mais de 2, 3%. Por que não dizem que o povo americano está dividido? Está dividido o povo venezuelano. O americano nunca está. Não está por quê? Porque o regime é o mesmo. Republicanos ou democratas representam a defesa da perversão capitalista. Porque só a Venezuela então está dividida. Mas eu aí, senhor presidente, aproveitei para trazer o debate em relação ao nosso processo eleitoral. Porque aqui o processo é eletrônico, é informatizado, mas não há possibilidade de se reivindicar uma recontagem. Votou o eleitor, perdeu completamente o controle do voto. E o que é que foi reivindicado à época, principalmente pela principal liderança do meu partido, o PDT, Leonel Brizola, à época?
que fosse, ao votar, receber a boleta, colocar numa urna paralela. Terminada a eleição, seria feito um sorteio e 10%, 15% das urnas seriam apurados também manualmente para certificar o resultado. E aqui isto não foi possível, não foi incorporado esse avanço que a Venezuela incorporou. Aqui o processo é muito duvidoso. Há inclusive um inquérito na Polícia Federal tratando das últimas eleições. Nós temos partidos políticos denunciando fraude com provas, fraudes na eleição última, aqui as eleições municipais. Então, senhor presidente, eu vejo a tribuna primeiro para dizer: o povo inglês está lá, hostilizando Margaret Thatcher no dia do seu sepultamento. O povo americano está sofrendo com um atentado acontecido em seu próprio território, embora o governo americano patrocine atentados em outras partes do mundo. A Venezuela elege o seu sucessor e nos traz o debate sobre o voto eletrônico aqui para o Brasil. Então, senhor presidente, que pelo menos o que está acontecendo na Venezuela sirva para que o nosso processo eleitoral incorpore também, a partir do voto eletrônico, a emissão da boleta, para que aí sim, qualquer corrente política que exigir a recontagem dos votos, saiba que isto é possível, porque o processo não é exclusivamente eletrônico. Votou, o voto evapora. A contagem pode se dar de acordo com quem elaborou o sistema, com quem programou. Como o Brasil é um país grande e grandes interesses em disputa, razoável seria que o processo eleitoral merecesse toda a confiabilidade, que não é o que acontece. Muito obrigado.